esdrúxula, e você tá falando que eu não sei interpretar um texto. Você tá me chamando de quê? Analfabeto funcional? É isso? É isso? É isso? Você é analfabeto funcional. Você não tem condições de Eu não interpretar. vou nem, eu não vou nem seguir mais. Né? Você não tem O cara é desrespeitoso, ó. É desrespeitoso. Não é respeito, não, A paz de Deus a todos, Leão, a voz da verdade aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos do canal. Quem ainda não for inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma refutação. Primeiramente vou falar algumas coisas, né? Antes de falar da refutação do Josafá Agra, agradeço a ele, né, e por um lado mais ríspido da coisa, né, porque aí dá um pouquinho de liberdade pra gente, né. Então, bem, vamos lá. Eu já sou um profundo conhecedor do Josafá Agra, de suas táticas, tá? Eu sabia que ele ia usar essa tática e o que sobrou pra ele, né, é o que sobrou pro Josafá Agra. Veja bem, o Josafá Agra tem uma lista de quase 50 vídeos aqui refutando ele, nunca falou nada, né. Ele pegou esse vídeo aí que eu marquei ele, né, e diz ele que me refuta, mas daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso. E é uma estratégia, quando a pessoa ela apanha muito, com muita sequência, né? E ela já não tem mais argumento, o que sobra para ela? Desqualificar aquela que tá agredindo ela, né? No quesito de argumentação. A gente tá falando da argumentação aqui. Então, o Josafá é um freguês meu antigo, né? É um freguês aqui do canal, né? Então, ele apanha em todos os quesitos, tá? Possíveis e imagináveis. Então você tem que pensar assim, o Josafá, durante 10 anos aí, ele nunca teve, né, oponentes à altura dele. E esse fenômeno tem acabado, né? Agora, de uns anos pra cá, começou com os irmãos da Arca CCB. Agora tá o irmão Duca, tem a minha pessoa, tem os irmãos do Graça sobre Graça, e estão crescendo cada vez mais, tá? Então o Josafá, ele não estava acostumado, né? Que ele soltava as bobagens dele lá, né? Soltava os erros dele lá e todo mundo, né, batia palma, né, porque só tinha ele lá. Agora não, agora eis que surgiu uma onda de irmãos da CCB com capacidade intelectual muito acima da dele, né. Então o que sobra para o nosso cara abnegado Josafá Agra? Partir para o ataque. Então você vê que do início ao fim do vídeo dele ele tenta me desqualificar. Isso é uma tática muito comum, tá? O problema dele é que eu já sou antigo em questões de debates, tá? Eu sou um apologista, né? Não de primeira, vou dizer assim, mas sou acostumado com esses tipos de debates, tá bom? E quando a pessoa começa a apanhar muito de mim, o que elas fazem lá nos grupos de WhatsApp? Ou me remove, que é o que acontece na maior parte das vezes, ou começa a me desqualificar, que é o que ele tá fazendo, tá? Então ele tenta me desqualificar do início ao fim, né? Primeiro ele fala da minha voz. Meu cara, se você for vir aqui no meu canal para ouvir uma voz bonita masculina, você tá no lugar errado, tá, cara? Então eu não tenho nada que você queira ouvir uma boa voz masculina. Tudo bem, você quer ouvir uma boa voz masculina, vai lá ver tem aí vídeos do Cid Moreira, né, se eu não me engano, ele tem aquela voz bem grossa. Aí você vai ouvir uma voz, você tá querendo uma voz bonita, vai lá ouvir a dele, tá bom? Aqui não é um canal pra você ver isso, aqui é um canal apologético, tá? Aqui a gente não tá no quesito beleza da voz, né? Minha voz é essa daqui mesmo, posso fazer o quê, né? Ninguém reclama de você aí, sua voz também não é tudo. Ô Josafá, sua voz também não é tudo isso aí que você fala, tá? Então tá bom, posso fazer o quê, né? Essa é a minha voz. Mas pra você ver o que isso tem a ver com a questão aqui. Ele foi lá falar da minha voz, né? E o que isso tem a ver? Ele também falou, né, que eu sou uma criança, um adulto. Tá na cara que eu sou um adulto, né? Mas qual que é o objetivo principal do Josafá Agra? Né? É desqualificar a minha pessoa, entendeu? Para que todos entendam que ele é um... você vê, ele usou até termos pejorativos ali, né? Como a CCB imbeciliza a pessoa, alguma coisa assim. Ele usou uma palavra nova lá. Então assim, tipo, todo momento querendo desqualificar, né? É a estratégia master dele, tá? Como aqui eu não tenho...
Então, entendendo, né, isso, vocês desculpem, eu não tenho um estúdio bonito, tá? Aqui é só a minha querida voz e aqui a avenida é bem movimentada. Então, esse é o modus operandi do nosso querido Josafagra, desqualificar o seu oponente, tá? Então, me desculpa, Josafagra, isso é uma tática muito fraca. Você acha que eu vou me deixar, né, me vencer por isso daí? Eu sou uma pessoa já antiga na internet, não no YouTube, eu sou novo. Mas assim, já estou acostumado com esses tipos de ataque, tá? Isso aí sabe o que você tá mostrando? Que você tá sentindo os meus vídeos, né? Você não tem mais recursos, então você tá começando a apelação. Então isso é um sinal de que você é um refutado por mim, né? Já foi refutado diversas vezes, aí começa a apelação, né? Mas tudo bem, você quis ir pro lado ríspido, eu também vou mostrar um pouquinho o meu lado ríspido pra você, né? Chumbo trocado não dói, como se dizem, né? Então esse é um e outra questão também, o Josafagra ele já tem uma militância pró-Josafagra, né? A gente chama de Josafetes, né? São os militantes pró-Josafagra, né? Ele é meio que como você cutucar um ninho de abelha e começa a sair um monte de abelha, né? É mais ou menos isso, o Josafagra é o ninho de abelha, aí sai um monte de abelhinha, né? O Josafetes. Aí um monte de Josafetes aqui me enchendo as paciências desde ontem, né? Tanto Josafetes. Eu tenho que explicar o beabá pra todos, né? Eu cansei, né? Comecei a bloquear, porque é muita gente, né? Ele tem um número grande, né? Não estou falando do Josafagra, tá? Estou falando dos bobos que seguem ele, tá? Esses bobos enchem as paciências, eles não têm conhecimento, ainda quer ainda que vêm dar palpites, mas eles não vêm dar palpites, eles vêm me ofender, né? Então, um monte de Josafetes aqui me ofendendo desde ontem. Então isso é uma coisa tranquila, né? Então vamos começar aqui um pouco a nossa... só uma questão dele, não mostrou o meu rosto, né? Meu caro, por que você não mostra o meu rosto, né? Eu mostro o seu rosto, quer ver aqui, ó, o seu rosto? Olha aí, eu coloco a foto dele, não sei por que ele não coloca a minha foto. Olha aí a foto do Josafá, tá vendo? Pode colocar minha foto aí, Josafá, não tem problema não. Coloca a sua aqui. Opa, esse daqui não pode, ele tem medo. Me desculpa aí, José. Então, vamos continuar aqui, né? Bem, pelo menos o Josafagra deu uma melhorada nesse outro vídeo. Inclusive, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas não vou ficar dando uma aqui de advogado, tá? Ao contrário do Josafagra, que é um palpiteiro da internet, fica dando uma de bacharel em direito. Eu não vou fazer isso, tá bom? Mas vamos falar sobre o processo em si. São processos, né? Eu tenho que falar no plural, que é mais de um. Em si, ok? Isso no meio empresarial é algo totalmente normal, corriqueiro, tá bom? É que o Josafagra, ele tá fazendo um sensacionalismo todo em cima disso. Novidade? Não, né? Ele adora... Ele tá fazendo furacão em gota d'água. Basicamente isso que ele tá fazendo, algo totalmente corriqueiro, normal no meio empresarial, tá bom? O irmão Gilson, ele arrendou um hotel, ok? Ele tava ali pagando aquele hotel, alugando, só que ele arrendou com preferência de compra. E ele exerceu essa preferência de compra. E o antigo dono, isso é uma coisa totalmente normal, não queria mais vender, mas o irmão exerceu sua preferência e comprou. O hotel era do irmão Gilson, ok? Então, caso cerrado. Só que o antigo dono ali, ele tem os motivos dele, não queria mais vender o hotel. E é algo totalmente normal. Às vezes a gente tem que pensar que a gente está falando em questões de milhões de reais, tá? Estamos falando na casa de milhões de reais, tá? Esse movimento jurídico no meio empresarial é totalmente normal, tá? Ele foi lá, se achou direito, perdeu em todas as instâncias para o Gilson, porque o hotel era do irmão Gilson, estava no contrato, ele exerceu a preferência de compra, estava lá, era dele. Qual que foi o erro do irmão Gilson? E isso que o Josafagra está se aproveitando. Quando o irmão Gilson ele ganha o processo na primeira instância, ele para de pagar o aluguel, tá? E ainda estava em trânsito, estava sendo julgado ainda essa questão, se ia ser dele. E no caso ele venceu depois, ele venceu em todas as instâncias. Mas quando ele vence lá a primeira instância, ele para de pagar, né, o aluguel ali do hotel, ok?
E é nisso que o antigo comprador se aproveitou, né? Porque era o direito dele, ninguém tá falando nada contra o antigo proprietário, ok? Caso vencido, o irmão venceu em todas as instâncias, o hotel é dele, só que o antigo proprietário, né, foi lá, processou o irmão, porque ele, quando ele ganhou em primeira instância lá, nas instâncias jurídicas, que aí tudo que envolve o processo, né, ele parou de pagar o aluguel, então ele requereu, né, o aluguel que o irmão tinha ali parado de pagar, né, e a justiça deu causa ganha para esse antigo dono do hotel, ok? Aí foi mais uma batalha jurídica. Aí sim, o irmão Gilson perdeu. Do hotel, o irmão ganhou todas as instâncias, tá? E se ele esquece de falar, o Josafagre esquece de falar, o irmão Gilson ganhou em todas as instâncias porque o hotel acabou ficando dele. Como é que ele deu? Daqui a pouco eu vou falar. O hotel como garantia, se o hotel não era dele. Hein, meu caro Josafagra, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí teve todo o desenrolar novamente. O irmão perdeu todos porque ele tinha parado de... Foi uma jogada comercial errada do irmão Gilson, né? Ele parou de pagar o aluguel. Aí ele cobrou na justiça o antigo dono. O juiz deu favorecer ao antigo dono e o irmão Gilson ficou ali penalizado para pagar esses aluguéis, tá bom? Então vamos lá, dividindo aqui certinho. Processo de quem é o dono do hotel. O irmão Gilson ganhou em todas as instâncias. Aí tem a questão do aluguel, né? Que o irmão Gilson parou de pagar quando ele ganhou lá a primeira instância, né? Ele errou, foi um erro dele. Um erro estratégico, comercial, tudo normal no meio empresarial, ok? Você faz uma ação e às vezes erra, às vezes ganha, isso faz parte do meio comercial. E o irmão Gilson foi condenado ali a pagar, ok? E ele pagou, quer dizer, pagando, né? Vamos dizer, tá acontecendo, é uma ação que está acontecendo. Então, tal que, como ele ficou, né, penalizado a pagar esses aluguéis atrasados, como teve todo um tempo jurídico que não foi pouco, a conta ficou alta, né? Então tal que o irmão Gilson deu o próprio hotel como certeza para pagar essa dívida aí que ele tem, ok? Aí tem toda uma questão ali de que está sobrando, que está faltando, que está sendo acertado. Mas veja, é um movimento comercial totalmente normal, né? E o Josafagra, com seu grande conhecimento jurídico, bacharel em direito e tudo mais, foi lá e soltou aquelas coisas lá. Ele esqueceu de dar os devidos detalhes, tá? Aí ele tá se aproveitando desse ponto aí aí ele fez todo aquele escarcel lá sobre mim, sobre a minha pessoa. Ele só esqueceu de falar que o hotel era do Gilson, o Gilson, tá? Mas quer ver que eu refuto o Josafagra com uma única pergunta? Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver o quão confiante Josafagra está em sua análise, né? Ele não é formado em direito aí, não é o doutor em bacharel, né? Vamos dizer assim, bacharel em direito. Então ele responde pra gente. Josafagra, responda. O irmão Gilson é caloteiro, sim ou não? Vamos lá, Josafagra, responde pra nós. O irmão Gilson é caloteiro, sim ou não? É nítido, Josafagra, que você está sendo orientado por alguém, ou um grupo, não sei, com conhecimento jurídico. Esse vídeo ficou óbvio isso daí. Então alguém está te passando informação, né, sobre questões jurídicas. Esse vídeo ficou bem óbvio, né? Vamos saber lá quem é, né? Mas tá bom, que Deus abençoe a todos, tá? Repliquem esse vídeo em suas redes sociais, as pessoas precisam saber a verdade, tá? O irmão Gilson é uma vítima nessa situação. Infelizmente, o Josafagra, ele tá fazendo sensacionalismo barato em cima disso, né? E ele não tá colocando todo o processo, ele tá pegando uma parte ali e tá fazendo esse escarcéu todo, tá?
Então a gente tem, infelizmente ele faz isso, ele vive de sensacionalismo. Josafa Agra, ele não consegue produzir um bom conteúdo. E quando ele tenta contra-argumentar, vocês viram o que ele faz, ataque, pessoa, até minha voz aí falou. É isso, o que você vai esperar do Josafa Agra? Você acha que vai sair, né, ouro de bijuteria? Não vai, né? Não vai sair isso. Então é o que a gente encontra o Josafa Agra aí, tá? É uma pessoa sem conteúdo do ponto de vista teológico, né? Do ponto de vista de conhecimento, uma pessoa extremamente limitada e quando produz alguma coisa você vê aí que tá orientado por, né, por alguém aí, né? Então que Deus abençoe a todos e até a próxima.